Professora Corina, nós vamos dar início à disciplina de avaliação diagnóstica da unidade 1. Essa disciplina ela vai abordar os principais métodos de exame diagnóstico, como por exemplo os exames de imagem e os exames laboratoriais. Para a gente começar a disciplina, a gente vai falar sobre a radiologia. A radiologia é a área das ciências da saúde e da medicina que vai fazer o estudo dos principais métodos de exame de imagem, como por exemplo os exames de tomografia computadorizada, ressonância magnética, nuclear e a ultrassonografia. A radiologia ela pode ser definida como o ramo da medicina que vai se dedicar ao estudo e ao emprego dos raios-x e de outras energias radiantes com fins diagnósticos e terapêuticos. A radiologia é a parte da ciência que estuda a visualização de ossos, órgãos ou estruturas por meio do uso de radiações gerando uma imagem. Então aqui, a radiologia ela tem diferentes métodos de exames, como por exemplo a ultrassonografia, que faz uso das ondas sonoras com propriedades também de avaliação, por exemplo, de órgãos, como por exemplo é usado em ultrassonografias em gestantes. Nós temos também a tomografia computadorizada, a ressonância nuclear magnética, e o que difere entre elas, além do raio-x, que é a nossa primeira avaliação, o primeiro método diagnóstico criado na medicina para fazer a avaliação, por exemplo, das estruturas ósseas. O raio-x ele é utilizado como um exame diagnóstico, tendo sido a primeira técnica usada na medicina. E esses raios-x eles são produzidos ao se liberar energia no choque de elétrons de alta energia cinética contra uma placa de metal. Então, os raios-x eles são produzidos através do choque molecular de elétrons contra uma placa metálica a partir da utilização de um equipamento de raio-x. Além do equipamento de raio-x, é utilizado uma tela, o ecrã, o chassi e um filme. Então, esses são os principais componentes na formação do raio-x, que é um dos principais métodos de avaliação diagnóstica. Esses raios-x, eles são produzidos, então, ao se liberar essa energia no choque de elétrons de alta energia cinética contra uma placa de metal. Dentre as propriedades dos raios-x, nós temos como, por exemplo, que eles sofrem reflexão, refração, interferência, difração e polarização. Eles propagam-se em linha reta, com velocidade igual à da luz, eles tornam fluorescentes os corpos sobre os quais eles incidem, eles provocam ação química em certas substâncias, atravessam grandes espessuras de materiais, eles também ionizam as moléculas dos gases por onde eles passam, isto é, eles arrancam elétrons dessas substâncias. São usados em medicina para radiografias e, além das radiografias, também para a cura de certos tumores e doenças de pele. Os raios-x, a formação da imagem produzida por um raio-x, ela vai depender principalmente da densidade e do tecido biológico que esse tecido biológico ele possui. Portanto, por exemplo, o nosso corpo ele é formado por água, ele é formado também por tecidos moles, como os músculos, os ligamentos, os tendões, e além disso, também ele é constituído por osso. Então, esses raios-x eles vão ter maior ou menor dificuldade em atravessar esses tecidos em função das densidades que a gente vai observar um pouco mais adiante. A formação da imagem do raio-x ela depende principalmente de 3 itens. Esses itens são o aparelho de raio-x e os seus acessórios, o indivíduo, e essa imagem produzida pelo raio-x, ela vai ser provocada através de um objeto e da interação dele com a emulsão do filme, o que vai resultar em um escurecimento desse. Esse escurecimento do filme, ele vai depender da densidade do tecido biológico e da quantidade de raio-x que vai atingir esse filme, e a imagem final, ela vai ser descrita como uma imagem bidimensional, composta por diferentes colorações, indo do preto para o branco e uma variedade de tons de cinza sobrepostos, que a gente vai observar no gráfico de cores na sequência. Esse gráfico ele demonstra, portanto, as diferentes colorações que podem ser adquiridas a partir da imagem formada utilizando a radiação X.
Nós observamos que essa imagem ela varia de um cinza mais claro, né, até um branco, até uma tonalidade mais escura como a cor preta, né? E a gente observa também uma variação da tonalidade de cinzas. Essas tonalidades elas vão ser formadas e adquiridas em função do tipo de tecido biológico e da densidade desse tecido. E nós vamos então observar no próximo slide os princípios da formação da imagem, que vai explicar sobre a formação da imagem em função do tipo de densidade do tecido biológico. Os tecidos mais densos, como o tecido ósseo e, por exemplo, as próteses metálicas, elas vão atenuar mais os raios-x. E por isso, menos radiação chegará até a tela, produzindo menos luz, que, por sua vez, impressionará menos o filme. O resultado, após a revelação da imagem, será uma região mais clara na imagem. Portanto, por exemplo, o tecido ósseo e as próteses metálicas, elas na imagem radiográfica, elas vão ter uma coloração mais branca, né? A prótese, por exemplo, ela vai ter um branco brilhante. E o tecido ósseo, uma coloração branca na imagem formada. Diferentemente, por exemplo, dos tecidos moles, como os músculos, os tendões e os ligamentos. Portanto, o raio-x ele é utilizado principalmente para a investigação de alterações do tecido ósseo. E outros exames já seriam mais indicados para avaliação e diagnóstico de tecidos moles ou de doenças que ocorrem nos órgãos. O resultado após essa revelação será então uma imagem mais clara na imagem. Já em um tecido menos denso, por exemplo, como a gordura ou o músculo, acontece o contrário. Portanto, ele vai atenuar menos e a imagem ela ficará mais escura. Então, voltando aqui nesse gráfico de imagens, a gente observa, portanto, que o tecido ósseo e as próteses metálicas elas vão ter uma coloração mais clara e os tecidos moles, né, como os músculos, os tendões, os ligamentos e os órgãos vão ter uma coloração mais escura, como a preta. Nós vamos passar para um quadro, e nesse quadro a gente vai observar em relação à densidade do objeto, do tecido biológico. A segunda coluna, ela diz respeito ao nível de absorção e a terceira coluna da imagem formada. O metal, por exemplo, ele tem uma absorção total e a imagem formada, ela é branco brilhante. O tecido ósseo, ele tem uma grande absorção e a imagem formada, ela terá uma coloração branca. Já a água e os tecidos moles terá uma absorção moderada e a coloração será em torno de cinza claro. Já o tecido adiposo, que seria a gordura, tem uma baixa absorção e a imagem formada, ela é cinza escuro. Já o ar, a absorção ela é ausente, praticamente nula, e a imagem formada ela é preta. Nesse próximo slide, a gente vai observar os tipos de fatores que vão influenciar na densidade radiográfica. O tipo específico do material de que o objeto é formado, por exemplo, a espessura ou a densidade do material, então a gente observou que em função da densidade do objeto, né, do tecido biológico, a coloração da imagem que vai ser observada ela é diferente. A forma do objeto também. Então, por exemplo, o crânio, ele tem uma forma arredondada, e, portanto, ele tem uma maior penetração, né? Então, na verdade, a distância que o raio deve atravessar, ela é maior em comparação, por exemplo, ao dedo indicador. Além da forma do objeto, a intensidade do feixe de raio-x utilizado também vai influenciar na imagem formada. A posição do objeto em relação aos feixes de raio-x e do filme, e além da posição do objeto, né, em relação ao feixe de raio-x e do filme utilizado, a própria sensibilidade do filme ela também vai alterar na formação da imagem. O próximo slide a gente vai observar que são empregados termos diferentes, uma terminologia apropriada, por exemplo, nos resultados laboratoriais, que seria a fase analítica, né, em que a gente vai observar o resultado final produzido pelo uso da radiografia, né, pelo uso do exame radiográfico. Então, nesse quadro, a gente observa na coluna 1 a densidade radiográfica, na coluna 2 as terminologias empregadas e na coluna 3 a imagem formada. Portanto, para o metal, a terminologia utilizada é radiopaca e a imagem formada branco brilhante. O tecido ósseo, a terminologia utilizada é radiopaca e a imagem formada ela é branca.
A água e os tecidos moles, a terminologia utilizada ela é hipotransparente. Isso é válido, por exemplo, para a água, para os tecidos moles, como os músculos, os tendões, os ligamentos, e a imagem formada ela é cinza claro. Já o tecido adiposo, que é a gordura, ele tem a possibilidade de ter 3 terminologias, como a radiotransparência, a hipertransparência e a hiperlucência. E a imagem formada, ela é cinza escura. Já o ar, a terminologia empregada é a radiotransparência, a hipertransparência e a hiperlucência. E a imagem formada, ela é preta. No próximo slide, a gente vai ver que para que esse exame de raio-x ele possa ser realizado, nós temos uma posição que ela deve ser partida como uma posição inicial, que é a posição anatômica de frente para o avaliador. No slide a gente vai observar então essas imagens. Então vocês vão observar na imagem A, que é a referência do posicionamento radiológico, que é a posição anatômica fundamental, PAF, que vocês podem observar na figura A. Já a partir dessa posição inicial, nós temos diferentes tipos de posições e elas vão ser baseadas nos planos que podem ser o sagital, o coronal, o plano oblíquo e o plano horizontal. No próximo slide, a gente vai ver os principais posicionamentos, que seriam as possíveis posições que o indivíduo ele vai ficar para que esse exame possa ser realizado. Então, na primeira figura, a gente vai observar que o indivíduo está em decúbito ventral e essa posição significa que o indivíduo ele está deitado sobre a maca com a barriga para cima. Já na segunda posição, abaixo do decúbito ventral, a gente tem o decúbito dorsal. Nessa posição, a gente observa que o indivíduo está de barriga para baixo. A terceira posição é uma variação do decúbito dorsal, em que a gente tem uma elevação da cabeça em relação aos membros inferiores. E essa posição ela é chamada de posição de Fowler. Já a quarta posição é uma variação também do decúbito dorsal, e ela é uma modificação da posição de Fowler, e o que a gente observa é uma elevação dos membros inferiores em relação à posição da cabeça. Na próxima figura, no próximo slide, a gente vai observar 2 figuras, sendo a primeira delas a posição de Sims, que seria uma posição de decúbito lateral, em que a gente tem uma sobreposição de um membro em relação ao outro, com uma flexão de quadril e uma flexão de joelhos. A última posição é a posição de litotomia, que é uma posição em que o indivíduo está em decúbito dorsal, com flexão de quadril e joelhos, e ela é muito utilizada, por exemplo, em exames ginecológicos. Nós vamos então agora dar início à nossa interatividade, e essa interatividade ela vai estar relacionada com o conteúdo abordado. Então, vamos passar para a nossa interatividade. As imagens radiográficas, elas são produzidas pelos raios-x que passam através de um objeto e interagem com a emissão do filme, o que resulta em um escurecimento desse. A extensão do escurecimento depende do número de raios-x que atinge o filme, que, entre outros fatores, depende da densidade de objetos, como, por exemplo, as próteses, o tecido ósseo ou os tecidos moles, como a gente viu, e a própria água. Os diferentes tipos de tecidos biológicos. Em relação às densidades e ao tipo de imagem formada, vamos analisar as questões a seguir e na sequência assinalar a alternativa correta. O primeiro item, o tecido ósseo atenua mais os raios-x, provocando menor radiação na tela, menor impressão no filme e uma imagem radiopaca. Então, vocês vão julgar se isso está correto ou não. O segundo item diz respeito ao tecido adiposo, que ele atenua menos os raios-x, provocando maior radiação na tela, maior impressão no filme e uma imagem hipotransparente. O terceiro item diz respeito aos tecidos moles, que eles atenuam menos os raios-x, provocando maior absorção na tela, maior impressão no filme e uma imagem hipotransparente. O quarto item, o ar atenua menos os raios-x, provocando maior absorção na tela, maior impressão no filme e uma imagem radiopaca. E o quinto e último item, as próteses metálicas atenuam menos os raios-x, provocando maior radiação na tela, maior impressão no filme e uma imagem radiotransparente. No próximo slide, a gente vai julgar as alternativas e, na sequência, identificar a correta. Alternativa A, os itens 1, 3 e 4 estão corretos. Na alternativa B, os itens 1, 2 e 5 estão corretos. Na alternativa C, os itens 2, 3 e 5 estão corretos.
Na alternativa letra D, os itens 1 e 3 estão corretos. Na alternativa E, os itens 2 e 5 estão corretos. Na sequência, nós vamos analisar a resposta correta e passar para vocês a alternativa que está correta.